Eu sou o professor Paulo Roberto, ministro aula no Sistema Estadual de Ensino, mais especificamente no Sistema Modular. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os anfíbios, né? Anfíbio vem do grego, né? Anfíbia, tá? E esses seres são caracterizados, o nome anfíbio, né, caracteriza seres que conseguem habitar dois ambientes distintos, né? Que é no caso o ambiente aquático, né, como rios, córregos, igarapés, e o ambiente terrestre, né? Bom, esses seres, a classe anfíbia, ela é dividida em três ordens: a Urodela, a Anura e a Poda. Bom, algumas características dos anfíbios são bastante interessantes. Os anfíbios são ectodermos, ou seja, eles não conseguem controlar a temperatura interna dos seus corpos. Para isso, eles auxiliam-se de fontes externas. Então, eles procuram um local com uma temperatura mais amena, né, para que isso possa favorecer a temperatura interna dos seus corpos. Também conhecido como animais de sangue frio. Beleza? Outra característica interessante é a respiração cutânea, ou seja, esses indivíduos, esses seres, eles fazem a respiração através da pele. Então, se você perceber, algum sapo, ele tem a pele um pouco úmida, porque essa camada de umidade, né, permite com que haja as trocas gasosas. Bom, você tem indivíduos com a respiração cutânea, e eles também, essa respiração cutânea, ela auxilia, né, ela se soma à respiração pulmonar. Tem seres que têm respiração exclusivamente cutânea, e alguns seres de ambiente aquático têm a respiração cutânea, mais a respiração braquial, pois eles possuem brânquias, né, devido à sua vida aquática, né, em lagos, igarapés e assim por diante. A classe anfíbia na fase adulta é predominantemente carnívora, é essencial na ecologia do planeta e cadeia alimentar, uma vez que são regulares do crescimento populacional de invertebrados como mosquitos, mosca, aranha e animais como escorpião, mantendo o equilíbrio ecológico. Também melhoram nossa qualidade de vida, porque esses animais podem ter transmissões de doença como a dengue, malária e bene. Portanto, é importante proteger essas espécies. Para isso, precisamos proteger seus habitantes, poluir menos o ambiente, reduzir do uso de pesticidas, parar com ações prejudiciais à vida dos anfíbios, como jogar sal neles. Os urodelos, também chamados de caudata, são caracterizados por um corpo de tamanho variável, mas sempre alongado, patas curtas e cauda relativamente longa, sendo facilmente confundidos com lagartos. Mas o que difere destes é que possuem uma pele fina e sem escamas, facilitadoras da respiração pela pele, ou cutânea. Algumas espécies aquáticas também fazem respiração por brânquias, que é um órgão de respiração, e outras espécies terrestres a pulmonar. Além disso, são os únicos vertebrados capazes de regenerar tecidos e órgãos complexos, como a cauda e o cérebro. Na sua reprodução, o macho e a fêmea realizam a dança nupcial, como uma paquera prolongada feita para introduzir pacotes de espermatozoides, chamados espermatóforos, em rochas ou no solo, que posteriormente entram na cloaca, que é o órgão genital da fêmea. Ou seja, os espermatozoides são fertilizados internamente. Lembrando que algumas espécies realizam a fecundação diferente, que com o macho liberando os espermatozoides na água e a fêmea os fertilizando externamente. O desenvolvimento do embrião pode variar. No caso, a maioria das espécies apresenta a formação ovovivípara, que é em ovos dentro do corpo da mãe, enquanto outras espécies apresentam a formação vivípara. Mesmo assim, nessas duas formas, é apresentado o cuidado parental materno. O embrião, quando formado, é posto na água, onde, até a metamorfose, leva um estilo de vida aquático, com brânquias externas e plumosas, que ambos são auxiliares na vida aquática, que, assim como os anuros, são perdidas na transformação ou na metamorfose. Certas espécies, como o axolote, apresentam a pedomorfose, que é quando essas características larvais são mantidas na fase adulta e vivem na água a vida inteira. O grupo de
dos anuros, conhecido também por salientia, é mais diverso nos anfíbios. São conhecidos por perderem a cauda no processo de transformação pelo seu coxar, que funciona com o grito ou o canto. Pela língua longa e grudenta, que ajuda a pegar os insetos. O seu corpo é curto, que possui 4 membros, com a sua perna de trás sendo uma das maiores, que a da frente facilita a locomoção na terra. Estão separadas em 3 classificações: o sapo, a ranche, a perereca, diferenciada principalmente pelos seus dedos, o tamanho do estilo de vida. Quando está na época de cruzamento, nos rios ou lagos, o macho realiza um coachar para atrair a fêmea. Quando atraída, se envolve no abraço. O macho abraça a fêmea, o colocando em cima dela e segura com os membros peitorais, soltando os seus gametas no ambiente, ou seja, a sua fecundação ocorre do corpo da fêmea externamente. Desta forma, geram diversos embriões, que se desenvolvem em forma ovípara, em ovos revestidos por grossa camada gelatinosa. Quando estão formados, se tornam larvas aquáticas chamadas de girinos, que possuem branquias e que o órgão é de respiração. A cauda o cuidado tanto maternal quanto o parental é visível, com a proteção dos ovos e assistência das larvas, diferente dos orodelos e dos dápodes. E a metamorfose dos anuros é bem visível, pois quando passam por uma muda completamente, perdendo os traços larvais anterior citados. Oi, eu sou o Alexander e a minha parte desse trabalho eu vim falar sobre um grupo de anfíbios muito esquecido pela maioria das pessoas, que são as cecílias. São um grupo magnífico de animais que pertencem a ordens chamadas Gymnophiona ou Apoda, dependendo do trabalho. Os ancestrais desse grupo evoluíram durante o período Triássico, sendo o grupo em si os parentes mais próximos do grupo Batrachia, que inclui os anuros, sapos, rãs e pererecas, e caudata ou urudela, que inclui as salamandras, tritões, etc. Gymnophiona é o único grupo a apresentar 100% dos indivíduos com fertilização interna. Todas as espécies se reproduzem com fertilização interna. Para quem não sabe, é quando os gametas são liberados diretamente dentro do corpo e não dependem, por exemplo, de um ambiente externo. Isso é muito comum, principalmente em animais terrestres, que são o caso das cecílias, se reproduzem dessa forma. Os machos possuem um órgão reprodutor em formato de tubo, que se chama falódio, que serve para a passagem do espermatozoide. As fêmeas possuem cloacas, que é um orifício compartilhado tanto para o sistema reprodutor quanto para o urinário e excretor. O processo de acasalamento leva de 2 a 3 horas, que pode depender de vários fatores, como por exemplo o ambiente. Em relação aos filhotes, cerca de 25% das espécies são ovíparas. E o que isso quer dizer? Basicamente, apenas 25% das 300 espécies mais ou menos de cecílias põem ovos. E nessas espécies, os ovos não são colocados na água, sendo postos em ninhos terrestres, e em contraste com a maioria dos anfíbios, que põem os seus ovos na água. Em grande parte das espécies de cecílias, as larvas nascem com o corpo completamente desenvolvido, ao contrário, por exemplo, de outros animais, de outros anfíbios, que eles acabam passando por uma metamorfose, que, para quem não sabe, é uma mudança drástica da aparência de um animal em relação ao seu nicho de vida também. E, no entanto, existem alguns registros. Existe o registro na família Typholonectidae, que é uma família de cecílias que são completamente aquáticas, e eles nascem com guelras muito grandes, mas elas caem de forma muito rápida após o nascimento. No entanto, a grande maioria desses animais já nasce muito semelhante aos adultos. E tem a necessidade de passar por uma fase na água, como eu já citei, sem passar por uma metamorfose. No entanto, já em relação aos outros 75%,
das espécies de Gymnophiona, eles são vivíparos, o que significa que eles dão à luz a filhotes completamente desenvolvidos. Nesse caso, o oviduto é muito importante nesse processo, já que ele é o local onde ocorre a fecundação e onde os filhotes ficarão até que eles estejam prontos para sair e terem uma vida independente. O oviduto, que fica, ele é revestido com células que o feto, enquanto ainda estiver dentro do oviduto da mãe, se alimentará de tais células, tendo assim a possibilidade de se desenvolver com mais proteção e segurança. Quanto ao cuidado da prole, as cecílias se destacam como excelentes mães, já que, pelo menos em algumas espécies, as mães cuidam dos filhotes, até que eles estejam prontos para se viverem sozinhos. Os machos, no entanto, não participam do cuidado dos filhotes em nenhuma espécie. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades sobre esse grupo tão icônico chamado de anfíbia. Primeira curiosidade. Até hoje não se existe um consenso atual de qual grupo os anfíbios atuais ou os anfíbios descendem, sendo muito debatido até hoje. Curiosidade número 2. O trabalho que descreveu o táxon mais antigo do grupo, Gymnophiona, foi muito importante por, além de descrever, a espécie mais antiga conhecida do grupo Gymnophiona, além de suportar uma hipótese científica que colabora com uma das hipóteses relacionadas à origem dos anfíbios. Curiosidade número 3. Em algumas espécies de cecílias ocorre um fenômeno chamado de dermatofagia maternal. A mãe de cecília, quando seus filhotes nascem, acaba produzindo uma camada extra de pele rica em nutrientes e lipídios. Os filhotes vão se alimentar dela e um intervalo de tempo até que a pele cresça de novo. Isso faz com que os filhotes consigam crescer num ritmo muito acelerado, aumentando 10 vezes o seu próprio peso em uma semana. Curiosidade número 4. Alguns anfíbios possuem um método de comunicação que eles acabam levantando um membro para fazer alguma sinalização para outro anfíbio.